Viva! A partir de agora está com os pés na terra. Enquanto andamos preocupados com a saúde, com as dietas ou com o ambiente, somos constantemente bombardeados com informações, conceitos e teorias muitas vezes contraditórios. O crescente mediatismo em torno de problemas relacionados com a produção, fiscalização e segurança de produtos alimentares tem trazido receios aos consumidores, devido aos riscos que encerram. A alimentação é importante, todos nós sabemos, mas neste jogo de regras bem definidas, o consumidor sai em clara desvantagem, pois embora o alerta esteja dado através dos meios de comunicação social, as informações sobre como fugir à teia de contaminações são poucas e as alternativas saudáveis escassas. O regresso à terra e às origens aparecem-nos quase intuitivamente como o caminho certo a seguir. Mas de que forma? Muitos defendem a agricultura biológica como sendo a resposta para alguns destes males, enquanto outros consideram-na mais uma tendência comercial como tantas outras. Mas afinal, o que é a agricultura biológica? Uma moda, uma tendência? Ou será uma solução para um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta nos dias de hoje? Produzir alimentos saudáveis em quantidade suficiente para uma população mundial crescente com os recursos disponíveis. O programa de hoje abordará o impacto que a alimentação tem na saúde, no ambiente e no desenvolvimento económico, explicando a forma como o sistema alimentar está estruturado, apontando soluções, levando-o a si e em casa a descobrir soluções e atitudes e comportamentos que poderá adotar, melhorando significativamente a sua qualidade de vida e a de todos nós. A produção alimentar com a vontade de querer extrair da terra e do estábulo a maior quantidade possível de alimentos em curto espaço de tempo levou ao uso generalizado de técnicas de exploração e de pesticidas de síntese, produtos químicos que não surgem naturalmente no ambiente, com graves consequências no ecossistema e na saúde pública, nomeadamente o aparecimento de inúmeras doenças que são responsáveis pela morte de milhares de pessoas anualmente em todo o mundo. O sistema alimentar enfrentará, nos próximos 40 anos, uma pressão sem precedentes. Pelo lado da procura, a população mundial, que deverá chegar aos 9 bilhões de indivíduos em 2050, exigirá mais qualidade e diversidade nas suas dietas alimentares. No lado da produção, a competição pela terra, pela água e pela energia intensificar-se-á, enquanto os efeitos das alterações climáticas serão cada vez mais frequentes. A agricultura intensiva é agora apontada como o principal fator de degradação do planeta, incluindo a escassez dos recursos naturais, a deflorestação, o consumo e poluição da água, a perda de biodiversidade, a degradação do solo, as alterações climáticas, entre outros, e mesmo assim não foi capaz de eliminar a fome no mundo. No entanto, desde que utilizando práticas agrícolas sustentáveis, como é caso o modo de produção biológico, a agricultura pode constituir oportunidades e soluções para os problemas que a humanidade enfrenta atualmente. Quem o diz são várias instituições de referência mundial, como a FAO, a FIBO, o Rodale Institute, entre tantos outros. Com o intuito de alertar os consumidores madeirenses para os riscos inerentes ao sistema alimentar, tal como para a importância da adoção de comportamentos e hábitos saudáveis e sustentáveis, surgiu a Orgânica. Esta associação de consumidores, fundada em 2012, tem vindo desde então a desenvolver atividades lúdicas e pedagógicas junto do público em geral, com a missão de promover os benefícios da agricultura biológica e do consumo de produtos de qualidade certificada que velam pela saúde e pela conservação da natureza. O elo principal de ligação entre as pessoas que fazem parte da direção da Orgânica é o facto de sermos mães, preocupadas com o futuro dos nossos filhos. Portanto, o nosso trabalho tem que começar por aí. São as crianças que têm que aprender o impacto e os malefícios que os químicos e os pesticidas de síntese têm na sua própria alimentação, e nós acreditamos que através delas nós conseguiremos ter uma maior sensibilidade e reorientar tendências e atitudes e depois trabalhar os pais. A necessidade de produzir alimentos de forma sustentável, adaptada a um clima em constante mudança, preservando os recursos e diminuindo a emissão de gases com efeito de estufa, torna-se um imperativo, e a agricultura biológica poderá ser a solução.
A agricultura biológica, porquê? Porque e o meu investimento é no sentido de consumir produtos bons. Não tenho dúvidas que até determinadas doenças têm muito a ver com a agricultura atual e com os pesticidas que se usam. E, portanto, é nesse sentido, não só é melhor para a saúde, como, de facto, em termos de gosto, tanto do paladar, tudo isso é melhor. A produção biológica é um sistema global de gestão das explorações agrícolas e de produção de géneros alimentícios que combina as melhores práticas ambientais, um elevado nível de biodiversidade, a preservação dos recursos naturais e a aplicação de normas exigentes em matéria de bem-estar dos animais. A agricultura biológica não é apenas um modo de produção que substitui os fatores de produção por produtos autorizados pelo regulamento. É a substituição dos tratamentos por um processo que visa criar um sistema equilibrado de interação entre plantas e animais, que previne o aparecimento de pragas e doenças e que tem a proteção do ambiente e a obtenção de alimentos de qualidade como principais objetivos. O teor de matéria orgânica dos solos em agricultura biológica é geralmente superior, indicando uma maior fertilidade e estabilidade, reduzindo o risco de erosão. O consumo de energia por unidade de superfície é muito menor no modo de produção biológico. A diversidade de espécies existentes nas explorações biológicas é muito maior quando comparado com a agricultura convencional. A agricultura biológica disponibiliza alimento e abrigo para organismos benéficos, os chamados amigos do agricultor, que fazem eles próprios o controle natural de pragas e doenças. Evitando o uso de pesticidas de síntese, hormonas, antibióticos em prevenção e organismos geneticamente modificados, resultando assim na produção de alimentos saudáveis. Os pesticidas usados na agricultura convencional estão incriminados em múltiplas doenças humanas, desde alterações do comportamento, passando pelo autismo, obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, vários tipos de tumores, muitas vezes relacionados com hormonas, como tumores da tiroide, o tumor da mama na mulher, da próstata no homem, e, portanto, isso não é negligenciável. É evidente que as doenças humanas, no geral, têm múltiplas causas, são multifatoriais, que vai desde coisas de alterações genéticas até o nosso comportamento do dia-a-dia, passando se fuma ou não fuma, se pratica ou não o exercício físico e, claro, a alimentação. E é exatamente nesta parte da alimentação que entra a agricultura biológica. Há estudos que apontam no sentido de que esses produtos biológicos contêm ácidos gordos ômega 3, que são as gorduras consideradas boas e que são, por isso, fazem bem ao organismo, particularmente em termos do sistema cardiovascular. E, claro, além disso, os produtos biológicos têm a vantagem de não ter os inconvenientes dos pesticidas, são com certeza, têm outro sabor, particularmente as frutas, e depois um ambiente agrícola onde não se usa os químicos torna-se despoluído e é mais fácil o convívio entre o ser humano e a natureza, e aí não há problema que seja adulto, que seja criança ou que seja uma mulher grávida. O modo de produção biológico contribui para a conservação e sobrevivência dos polinizadores, como as abelhas, uma vez que não utiliza pesticidas sintéticos nas suas explorações. De igual forma, contribui para a manutenção harmoniosa da paisagem pela diversidade das espécies cultivadas. Nós podemos constatar que depois dessa grande crise econômica que nós temos, a ilha está mais bonita. Tem um lado positivo, porque muitas pessoas que tinham abandonado os poios voltaram a trabalhar.
As práticas utilizadas permitem que o ecossistema melhor se ajuste aos efeitos das alterações climáticas e garantem um potencial de redução de emissões de gases com efeitos de estufa. A agricultura biológica está a criar riqueza e oportunidades de emprego e a procura por produtos biológicos continua em franco crescimento, apesar do abrandamento da economia global. Quando comparada com a convencional, a agricultura biológica promove o recurso à contratação de mão de obra, frequentemente gerada pela restrição de fatores de produção e ênfase nos métodos de produção físicos e mecânicos e pela integração de atividades diversas na própria exploração, criando em média 30% mais empregos por hectare, o que implica que a maior parte do capital investido na agricultura biológica destina-se ao pagamento de salários. Menos despesas com os fatores de produção fazem da agricultura biológica um sistema competitivo, mesmo quando atribuído um valor igual ao pago pelos produtos convencionais. Os produtos biológicos têm uma qualidade completamente diferente, uma capacidade de armazenamento superior e, para além disso, pelo facto de serem muito melhores em termos de saúde, no fundo estamos a poupar a outro nível também. A agricultura biológica é uma excelente escola prática de educação para a sustentabilidade. Ela oferece aos jovens de hoje, decisores de amanhã, um modelo de desenvolvimento sustentável do planeta. Os produtores biológicos são audaciosos e inovadores que combinam os conhecimentos mais modernos com as práticas e saberes tradicionais, dispensando o uso de todos os produtos poluentes do ecossistema. Com a utilização de excesso de antibióticos, nós estamos a ter um problema muito sério, porque a superbactéria já não consegue, aliás, ela está com uma resistência muito grande e já não se consegue combatê-la. E os agrotóxicos que também são utilizados na agricultura acabam por ser os mesmos. O agricultor que utiliza agrotóxicos hoje, amanhã vai precisar de usar o dobro, depois de amanhã o triplo, e isto tudo vai nos interferir diretamente com a nossa saúde. Por isso, eu acho que é muito bom que as pessoas pensem, e os próprios agricultores que pensem numa solução para utilizarem a sua plantação sem agrotóxicos. Isso é muito, muito importante para todos, para o ambiente e para a saúde. A paisagem lidera a lista de fontes de atração para os turistas na Madeira. É caracterizada por espaços naturais como a floresta, os urzais em alta montanha e as falésias do litoral, mas também os espaços humanizados, onde a agricultura assume particular importância. A ocupação agrícola da Madeira é um feito notável de obra humana que interessa a todo custo preservar. A pequena dimensão da parcela, que permite descobrir uma manta de retalhos de cores contrastantes, unidas pelo tom escuro dos muros de pedra aparelhada, diferenciam a nossa paisagem, que nos promove e nos sustenta. Os muros de pedra servem de abrigo a organismos benéficos e de barreiras contra a erosão. O policultivo em áreas pequenas permite a prevenção de doenças, a otimização dos nutrientes do solo e o sustento das famílias, assegurando as colheitas ao longo do tempo. As sebes naturais atraem insetos e pássaros, criando um equilíbrio natural entre pragas e os seus inimigos e criam defesas contra o vento. As fruteiras dispersas, mais uma vez, permitem a diversidade de produtos da exploração e a preservação dos recursos genéticos com a utilização de variedades regionais. A Madeira é um jardim no Atlântico, um jardim conhecido pelos portugueses desde a sua colonização, que remonta a 1425, um jardim cheio de riquezas, de plantas únicas no mundo, de plantas que foram introduzidas pelo homem, de plantas que contêm uma potencialidade enorme, que nós sabemos usar
porque aprendemos com os nossos antepassados o saber popular. Também sabemos usar, porque aprendemos com os investigadores, realmente o fundamento desse saber popular. E com estes saberes vamos aprender a usar melhor esta riqueza, este nosso património natural. A nossa biodiversidade encerra animais, plantas, fungos, que nós conhecemos mais como os cogumelos, e dentro desta biodiversidade, com mais de 7.500 espécies distintas, desde as selvagens mais a sul até o Porto Santo mais a norte, passando pela Ilha da Madeira e pelas desertas, nós encontramos uma grande riqueza que o homem, desde a colonização deste território, aprendeu a usar. Essa grande riqueza está muito nas nossas plantas. Não só as plantas com flor, mas também os feitos, também os musgos e até os líquenes. São seres vivos, são plantas que o homem aprendeu a usar como tintureiras, plantas que servem de alimento para o homem, para os animais, como plantas têxteis para marcenaria. E durante esta rúbrica são estes segredos que herdamos do passado que eu pretendo abordar ao longo do programa. Olá e bem-vindos. Estamos aqui no Núcleo dos Draguais das Neves, em São Gonçalo, e hoje vamos iniciar uma série de programas que vão relembrar as boas práticas a ter nas áreas protegidas do arquipélago da Madeira. Nós aqui no Serviço do Parque Natural da Madeira tentamos promover e incrementar o desenvolvimento das atividades socioeconómicas em prol da conservação das áreas protegidas e da sua biodiversidade, assim como a conservação de toda essa diversidade de seres vivos desses espaços naturais em prol do desenvolvimento das referidas atividades. Foi assim que neste serviço nasceu um projeto de cariz informativo que é chamado o Life Ecocompatível, que pretende lembrar as boas práticas a ter nessas áreas protegidas, os sítios da Rede Natura 2000. Este projeto conta com a parceria da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e é cofinanciado pelo instrumento europeu LIFE. Assim, este projeto pretende promover uma reflexão individual em cada um de nós e que potencie a alteração do seu comportamento em prol da sustentabilidade destes espaços naturais e do desenvolvimento da sua atividade. Está criada uma rede de apoiantes de diversos sectores da sociedade, quer individuais ou em grupo, que já fazem, que já promovem estas boas práticas, que dão força e que querem fazer eco desta mensagem. Um exemplo de um desses vetores divulgativos é este vídeo que vamos ver e que está disponível no site do Serviço do Parque Natural da Madeira, assim como no YouTube. Projeto Life, Be Eco. Be Eco. Come on! Ajuda a ser ecocompatível. A garra e a vontade são o nosso combustível. Junta-te a nós e segue o nosso nível. É fácil de fazer, é ser ecocompatível. A mudança está em nós e esta é a nossa voz. E de mãos dadas nós mostramos que não estamos sós. Se a natureza pede, bora lá então. É o mínimo a fazer para a próxima geração. Vamos fazer o que é preciso, mas fazê-lo com juízo. Ajudar na separação, não há caminho alternativo. É tão fácil de fazer para vê-las crescer. Plantar e cuidar não é difícil aprender. Então ouve o que eu digo, se tu és nosso amigo. Proteger o ambiente e é disso que eu preciso. És a chave do futuro, tens a nossa confiança. Tu és a esperança, és a força da mudança. Bora nos unir para começar. Temos de fazer agora para o planeta salvar. Fazer o que é preciso, mas fazê-lo com juízo. Tu até podes gastar, mas eu cá economizo. Colocar a natureza no seu trono, aumentando pouco a pouco a camada de ozono. Não basta só um clique para dizer que também gosto. A mudança é agora e nós somos o seu rosto. Então ouve o que eu digo, se tu és nosso amigo. Proteger o ambiente e é disso que eu preciso. És a chave do futuro, tens a nossa confiança. Tu és a esperança, és a força da mudança. É hora de agir para ter a certeza.
Vamos lado a lado para salvar a natureza. Diz não à poluição, já chega de sujar. Separar é tão fácil, eu ponto a utilizar. Espalha esta mensagem, utiliza a palavra. Vê se ganhas a coragem, organiza-se para a brava. E com este som eu ajudo e acredito. Prepara o teu futuro, é agora que é preciso. Antes que seja tarde, faz a tua parte. É melhor fazer agora para não ir viver para Marte. Viver em Marte, viver em Marte, viver em Marte. O quê? Então ouve o que eu digo, se tu és nosso amigo. Proteger o ambiente e é disso que é preciso. És a chave do futuro, tens a nossa confiança. Tu és a esperança, és a força da mudança. Ver limpa a cidade e até a floresta. A biodiversidade é o que nos resta. Este projeto serve para isso e não é brincadeira. Com o nosso apoio, o Parque Natural da Madeira serve como estrutura e é para nos apoiar. É na agricultura, vamos todos cultivar. Está na minha mão, isso tenho a certeza. Aves em extinção, tudo em cima da mesa. Então ouve o que eu digo, se tu és nosso amigo. Proteger o ambiente e é disso que eu preciso. És a chave do futuro, tens a nossa confiança. Tu és a esperança, és a força da mudança. Então ouve o que eu digo, se tu és nosso amigo. Proteger o ambiente e é disso que eu preciso. És a chave do futuro, tens a nossa confiança. Tu és a esperança, és a força da mudança. Então ouve o que eu digo, se tu és nosso amigo. Proteger o ambiente e é disso que eu preciso. És a chave do futuro, tens a nossa confiança. Tu és a esperança, és a força da mudança.